Queridos irmãos, quero reiterar as palavras do pastor Rai. Que congresso glorioso, meus irmãos. Tudo lindo, coral maravilhoso, orquestra sensacional, casa cheia. Todos nós aqui juntos para adorar a Cristo e sabermos o que Ele espera de nós como igreja, sairmos daqui desafiados. Começamos na sexta com Portas Abertas, missão Portas Abertas, nos mostrando a realidade dos nossos irmãos perseguidos, nos mostrando o custo do Evangelho. Fomos impactados, desafiados, ouvimos no sábado à noite, no segundo dia, no culto, a nossa junta de missões mundiais, dando um relatório de campo, e hoje, nessa manhã, nós ouvimos a UEC, e a Portas Abertas está tendo a honra de encerrar o nosso congresso, tendo um segundo momento dentro da nossa programação aqui. E hoje nós vamos ouvir a palavra sendo ministrada pelo missionário Willy Menezes. Para quem não estava aqui na sexta, eu vou apresentar, melhor dizendo, novamente o missionário Willy. Ele é casado com a Tatiana, pai do Lucas, do André e do João, que recentemente chegou. Ele é formado em recursos humanos e também em teologia pelo Seminário Bíblico Betel Brasileiro em São Paulo. Ele é membro da Igreja Batista Fonte de Sicá, em São Paulo, e trabalha na missão Portas Abertas desde 2015 como coordenador da área de voluntários. E tem sido uma bênção a companhia do William, que temos sido muito desafiados ao termos um contato mais próximo com aquilo que a Portas Abertas está fazendo. E eu quero te convidar a nós nos unirmos em oração agora, orando pela vida do William e também para que os nossos corações recebam a palavra humildemente. Senhor Deus, abre os nossos olhos para que vejamos as maravilhas da Tua lei. Não esconda de nós os Teus mandamentos, porque a nossa jornada é curta aqui nessa terra. 60, 70, 80, 90 anos, logo nós vamos passar. E que o Senhor nos ajude a termos o melhor do Senhor, a não deixarmos nada de fora, que possamos ser cristãos tão santos e adornados de boa obra, tanto quanto nós podemos ser nessa vida. Usa a vida do Teu servo para completar a obra que o Senhor começou em nós, para dar continuidade na obra que o Senhor iniciou. Em nome de Jesus, amém. Graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Louvado seja Deus pela rica, imensa oportunidade que a gente tem nesses dias de cultuar ao Senhor e cultuar ao Senhor de maneira bonita. Cultuar ao Senhor com instrumentos, com músicas, com pessoas, com uma alegria tão grande. Isso é realmente algo maravilhoso e a gente deve se alegrar na presença de Deus. E é um privilégio, de fato, poder ter esse momento para concluir esse tempo desse congresso, que tem sido, com certeza, algo muito bom aos olhos do Senhor e tem desafiado também a nossa vida, de pessoas que vêm aqui para compartilhar um pouco mais sobre isso. Hoje é um dia marcante na vida de muitas pessoas e o fim de semana que vem ainda mais, né? Aqui reiterando o convite para que vocês possam participar do que vai acontecer começando na sexta. A gente chama essa semana aí geralmente de Semana Santa, Sexta-feira Santa, né? Começa a Paixão de Cristo, a gente acompanha toda a história e a gente tem a oportunidade de celebrar ao Senhor, celebrar aquilo que Jesus Cristo fez por nós, derramando o seu sangue e ressuscitando, da qual nós vamos experimentar também essa ressurreição. Mas não é assim em muitos lugares do mundo. Muitos irmãos nossos, hoje é celebrado o Domingo de Ramos. Em muitos lugares, como no Oriente Médio, cristãos ortodoxos, igrejas celebram esse momento. E esse momento foi aquela entrada triunfal de Jesus Cristo em Jerusalém. Isso está lá na Bíblia. Inclusive, se você tem um app da Bíblia, hoje o versículo que foi dado foi exatamente esse. E a Páscoa é uma celebração que chama bastante atenção. A gente tem o Natal, que é o nascimento de Jesus Cristo, a gente celebra a Páscoa. Isso chama bastante atenção quando também é realizado ali no Oriente Médio. Muitas pessoas contrárias ao Evangelho, pessoas que odeiam de fato cristãos,
tem uma aversão a essa celebração, exatamente pelo que ela representa, né, que é a morte de Cristo, a ressurreição de Cristo pelo seu povo. Agora imagina se você está celebrando o aniversário do seu filho, da sua filha, num dia, e no dia seguinte você vai para a igreja. Naquele aniversário você celebra, você canta, você dança, e no dia seguinte você chega para a igreja para comemorar a Páscoa. E nesse dia a igreja é atacada. E nesse dia o prédio é destruído. Isso aconteceu com uma irmã nossa do Sri Lanka. Ela estava comemorando o aniversário da sua filha, a sua filha ainda criança, celebrando, dançando na presença de Deus. E o marido dela até chegou: mas por que você está dançando tanto assim? E ela não soube explicar, mas ela soube dizer que era a alegria do Senhor e que ela precisava aproveitar na presença de Deus os dias que ela tinha. E no dia seguinte essa mulher foi para a igreja celebrar ao Senhor, e aquela igreja foi atacada por homens bombas, e era o dia de Páscoa. E o seu marido não era cristão. Ele dizia o seguinte: eu vou um dia eu irei, um dia eu estarei com você. E naquela oportunidade, que foi a última vez que ele a viu, ela foi celebrar ao Senhor. Ela foi estar diante do Senhor e partiu dessa para estar face a face com Deus. Mas tem consequências. 4 filhos tendo que ser criados por aquele homem. Mas o legado daquela mulher fez com que eles fossem encorajados. E no domingo seguinte, ele começou a frequentar a igreja. Aquele homem foi salvo por Jesus Cristo. E hoje incentiva, encoraja os seus filhos ali a permanecerem na presença do Senhor. Louvado seja Deus. Lá no Sri Lanka, nessa mesma época, cerca de 259 pessoas morreram nesses ataques. E aproximadamente 500 pessoas ficaram feridas. Não foi somente um ataque, foram ataques sequenciais. E um irmão que perdeu parte da sua família, eu anotei aqui a sua fala, e eu quero ler para vocês. Ele disse o seguinte: perder alguém machuca, mas eles não foram mortos, eles foram semeados. Afinal, o sangue dos mártires é a semente da igreja. Meu filho, irmã e cunhado morreram, mas serão ressuscitados com Jesus naquele dia. Louvado seja Deus. Deus é bom, Deus é grande. Meu filho foi por 13 anos, ele foi meu, por 13 anos, mas ele é do Senhor para sempre. Louvado seja Deus. Irmãos, é nesse poder da ressurreição de Cristo, e é só porque Ele morreu por nós, que nós podemos ter essa firme confiança no Senhor, mesmo diante de uma tragédia tão grande. E aqui a gente pode entender como é que Jesus Cristo diz em Mateus no capítulo 5, bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça, ou seja, felizes, afortunados os perseguidos por causa da justiça. Embora para os nossos tempos talvez não faça muito sentido como é que a gente pode ser feliz e ao mesmo tempo perseguido, ou perseguido e ao mesmo tempo feliz. A gente vê no relato desse irmão como isso de fato acontece. Meu filho, irmã e cunhado morreram, mas serão ressuscitados com Jesus naquele dia. Meus irmãos, essa é uma convicção de fé que nós precisamos ter. Nós devemos ter essa convicção. E esse legado, o legado dessa mulher, esse homem passou ali a frequentar a igreja, ele se converteu, e muitas outras pessoas a partir disso também foram testemunhas e foram salvas. Então esse legado que nós temos, que é pela graça de Deus, ele também alcança e edifica pessoas. E muitos outros ataques aconteceram tanto no Domingo de Ramos, que é comemorado hoje, que é celebrado hoje. Muitas igrejas ao redor do mundo, igrejas ortodoxas ali no Oriente Médio, elas celebram esse tempo, e especialmente no Domingo de Páscoa. Então esse é um relato não para que a gente se entristeça, para que a gente sinta a dor, claro, desses irmãos, mas para que a gente se firme nessa esperança
assim como esse irmão que perdeu parte da sua família, ele está firmado. Nós devemos aproveitar com toda alegria, com toda a força que nós temos, a oportunidade de celebrar ao Senhor. E é o que o pastor Heiken falou, nós temos o privilégio de ter essa luz de Cristo em nós. Muitos irmãos em locais hostis hoje não têm essa oportunidade. Cristãos no Paquistão foram atacados, também no período da Páscoa, Indonésia e muitos outros países. Eu comentei agora na sexta-feira sobre o ataque que aconteceu na escola no Quênia. E olha que o Quênia não é um país mais hostilizado, mas aconteceu no Quênia, 147 jovens, na sexta-feira santa, foram mortos por extremista do Al-Shabaab. 146. E eu gostaria que vocês lembrassem disso e orassem, para que enquanto a gente celebra com alegria, a gente possa lembrar também desses irmãos e orar para que eles sejam livres desses ataques, para que eles sejam fortalecidos, para que juntos eles também possam celebrar conosco, e vão celebrar, e eles vão celebrar. Um dos irmãos que viveram ataque como esse, ele disse o seguinte, líder de uma igreja cópita no Egito, ele falou, a igreja dele foi atacada, ou melhor, o templo foi atacado. Ele falou o seguinte: a igreja celebrará a Páscoa e o terrorismo não pode nos impedir de fazer isso. Não deixaremos acabarem com a nossa alegria. Irmãos, nós devemos celebrar. Se para esses irmãos nem o terrorismo acabará com a alegria, que não seja o nosso comodismo, que não seja a nossa preguiça, que não sejam os nossos compromissos que venham tomar conta e impedir de que a gente venha celebrar ao Senhor uma data tão especial, não pela data, mas por aquilo que foi feito, por aquilo que Cristo fez por nós. E esse é um encorajamento que eu quero deixar para os irmãos nessa noite especial. Eu gostaria de ler com vocês o texto bíblico no livro de Atos, capítulo 12, a partir do versículo 1. Atos 12, versículo 1. Atos 12, a partir do versículo 1. Vamos ler a palavra do Senhor, que nos diz o seguinte: por aquele tempo, mandou o rei Herodes prender alguns da igreja para os maltratar, fazendo passar a fio da espada Tiago, irmão de João. Vendo-se isso agradável aos judeus, prosseguiu prendendo também a Pedro. E eram os dias dos pães asmos. Tendo feito prender, lançou no cárcere, entregando a 4 escoltas de 4 soldados, cada uma para o guardarem, tencionando apresentá-lo ao povo depois da Páscoa. Pedro, pois, estava guardado no cárcere, mas havia oração incessante a Deus por parte da igreja a favor dele. Até aí. Irmãos, não é nenhuma novidade para nós a situação da perseguição naquele tempo. E a gente vê claramente nesse texto. Herodes manda prender para maltratar e manda matar. Isso já vinha acontecendo. Estevão, no final do capítulo 7, foi apedrejado por causa da sua pregação, por causa da sua mensagem, que falava sobre o justo, sobre o próprio Cristo. E Herodes aqui continua, na verdade, essa perseguição. A gente vê aqui uma perseguição por parte de autoridades. Herodes era uma autoridade. Só que se a gente volta um pouquinho no capítulo 9, Saulo, ele começa a perseguir a igreja de Jesus Cristo, ali no caminho de Damasco. Jesus o encontra, ele é transformado. Aquele homem que planeja chegar em Damasco com a força do seu próprio braço, ele chega em Damasco como um homem humilhado, transformado e salvo. E no final daquele mesmo capítulo 9, Saulo começa a ser perseguido pelos próprios judeus. Então você tem pessoas ali de liderança religiosa, você tem autoridades que perseguem, assim como hoje também ao redor do mundo.
Só que a gente vê a resposta firme da igreja com relação à perseguição. E é o que a gente tem falado nesses dias. E o que a igreja fazia enquanto Pedro estava preso? Orava. Essa era a resposta da igreja. E sexta-feira eu falei que quando nós visitamos cristãos perseguidos ao redor do mundo, perguntamos para ele o que nós podemos fazer, o que vocês precisam, o que eles nos respondem? Oração. Oração é o bem maior que nós podemos fazer a esse povo. E uns aos outros, aqui também. A igreja ora, Pedro é liberto. Louvado seja Deus. Mas aqui eu queria destacar também uma outra questão. Tiago, ele foi morto. O texto fala que Herodes mandou passar a fio da espada, ou seja, matá-lo. A questão é, será que a igreja também não orava por Tiago? Porque a gente vê claramente que Pedro estava preso, a igreja orava e logo ele foi liberto. Estava chegando a Páscoa. Imagina um momento como esse. Você intercedendo ali na sua casa por algum irmão que foi preso porque falava de Jesus Cristo. Só que Tiago foi morto. A igreja não orava por Tiago também? Com certeza. Com certeza havia irmãos orando por Tiago. Mas Tiago não teve o mesmo fim naquele momento do que Pedro teve. E a grande questão é, Deus ele vai ouvir as nossas orações, só que nem sempre ele vai atender da forma que a gente gostaria. Irmãos, essa é uma verdade que às vezes é difícil da gente entender, mas todo mundo passa por ela. E eu tenho certeza que se você pensar, talvez você esteja passando exatamente nesse momento por algo nesse sentido, de orar e pedir a Deus, e Deus não é que Ele não vai atender, é que Ele não vai atender da forma que você pede muitas vezes. Então aqui a gente vê um mesmo Deus, um povo que ora pela libertação de pessoas, e aqui a gente ora pela igreja perseguida, a gente tem orado por cristãos, e a gente vê duas realidades, duas coisas acontecendo. Um é liberto, o outro é morto. E o que a gente aprende com isso, meus irmãos? É exatamente isso que eu afirmei. Deus ele vai nos ouvir, mas nem sempre atende da forma que a gente gostaria. E por mais justa que seja a nossa oração, pelo bem do povo, pelo bem do próximo, pelo bem da gente mesmo. Sabe, eu passei por uma experiência bem difícil com o meu segundo filho, o André. Ficou na UTI já umas 5 vezes, com 3 anos de idade. Só que antes de ir para a UTI, o que a gente fazia? Ele ficava mal, tinha problemas respiratórios, precisava de oxigênio, difícil, muito criança ainda, e a gente orava: Senhor, não permita que ele vá para o hospital. O que acontecia? Ia para o hospital. Senhor, não permita que ele seja internado. O que acontecia? Era internado. Quanto mais a gente orava, mais o negócio ficava difícil. Meus irmãos, mas como é importante a gente orar e confiar no Senhor, mesmo que Ele não atenda da forma que a gente quer. E durante todas essas vezes que ele ficou internado, a gente teve a oportunidade de glorificar a Deus, mesmo em meio à dor, mesmo em meio à nossa fraqueza. Sabe, e a da última vez, graças a Deus, a última vez foi em setembro do ano passado. Da última vez, a minha esposa ficou ali na UTI, o João estava com 1 mês. O João, o mais novo, estava com 1 mês de vida, o André com 3 anos, teve que internar o André, o João precisava ficar com ela, muito novo, precisava estar com ela, precisava mamar e tudo mais. Ela teve que meio que internar o outro ali sabe aquele bercinho neonatal? Então colocaram o João ali, e ela ficava indo atender um, dar de mamar para o outro, e eu estava longe. Eu estava fazendo exatamente isso, pregando numa igreja, lá em São Luís. E a vontade de voltar, enorme. E aquilo ali partia nosso coração, e ela com dores. E você sabe que tem muitas pessoas que trabalham aqui no hospital. Na UTI não é lugar confortável. Você vai ficar lá, mas você não vai conseguir descansar. E lá só tinha um hallzinho que tinha um sofá, 2 cadeiras, e o sofá é o local mais cobiçado. Porque as mães que estavam lá queriam deitar no sofá e se esticar um pouquinho. Você senta na cadeira, beleza, mas o sofá todo mundo queria. Então ela ficava visando o sofá, quando ela viu a oportunidade, deitou. Quando ela deita, ela viu uma senhora que estava numa situação pior do que ela. Aí ela pergunta para aquela senhora:
chama todo mundo de irmã, né? Pergunto para aquela senhora se ela gostaria de sentar, e ela falou não, e ela, mas por quê? Ela está cansada, ela foi lá, a mulher não conseguia levantar, de tão cansada que ela estava. Pegou ela pelos braços, levou, deitou ali no sofá e começou a fazer massagem nos pés dela. Os pés da minha esposa já estavam acabados, mas ela começou a massagear o pé da mulher, e a mulher começou a chorar, simplesmente chorou, se derramou em lágrimas, e aí a minha esposa começou a falar de Jesus, começou a falar da esperança que nós temos em Cristo, do consolo que nós temos em Cristo, mesmo diante da dor. Aquela mulher se acabou. E aí a enfermeira, ouvindo isso, depois ela vai até minha esposa e começa a pedir alguns conselhos, está com um problema no casamento. E aí minha esposa fala, olha, é assim, 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 Jesus, e começa, e com a médica e com outras mães, e de repente elas fazem um grupo, um círculo de oração no meio daquele hospital e começam a orar e clamar ao Senhor, lá em São Paulo. E aí, graças a Deus, quando eu voltei para São Paulo, cheguei, a primeira coisa que eu fui para o hospital, e naquele dia meu filho teve alta. E aí quando a gente saiu, uma das mães falou para minha esposa o seguinte, olha, eu estou tão feliz que você esteja saindo, porque ninguém merece ficar com uma criança internada aqui na UTI, e ela viu casos muito piores, e essa mulher falou o seguinte, eu estou feliz por você, mas eu gostaria tanto que você ficasse com a gente, porque eu queria que você continuasse orando e compartilhando sobre essa mensagem com a gente. Irmãos, no meio de uma fraqueza terrível nossa, no meio de uma dependência da gente pedir socorro para Deus, Deus faz a sua obra, independente da situação. Ele não vai atender de primeira, sabe? Ele não nos atendeu, e a gente não sabe, e a gente precisa orar. E aqui a gente aprende uma coisa, que o mais importante não é nos alegrar no Senhor quando Ele nos responde da forma que a gente gostaria, mas o mais importante é nos alegrar porque a gente tem um Senhor que já deu a sua vida, o seu Filho por nós, e nós temos, antes mesmo de pedir, um Redentor, um Salvador, que foi dado na cruz, por mim e por você. Nossa alegria, nossa satisfação deve ser no fato de termos um Deus que nos salva, um Deus que nos ama, e não somente um Deus que nos atende quando precisamos ou quando queremos. É claro que a gente vai ver várias histórias, e aqui Cristãos Perseguidos a gente tem essa experiência, só que o objetivo não é somente o resultado, ser liberto. O objetivo não é só o resultado, o atender a oração. O objetivo é desfrutar de uma intimidade, um relacionamento com o Pai, a ponto de que a nossa alegria, a nossa satisfação, ela vai existir, independente de ser atendido ou não. É completamente difícil, irmãos, e vocês sabem disso. Os cristãos perseguidos sabem disso, mas é dessa forma que Deus quer que nós vivamos, satisfeitos nele, por causa dele, e não por causa de sermos correspondido, atendido da forma como a gente gostaria. Isso significa que nem mesmo a dor, nem mesmo a doença e nem mesmo a morte é suficiente para obter vitória contra os filhos de Deus, porque Cristo já triunfou na cruz, porque nós celebramos a ressurreição de Cristo, porque Ele vive para sempre. Essa é a nossa esperança, e essa é a esperança dos cristãos perseguidos quando ataques acontecem durante essa celebração. Pode passar o próximo slide. Eu quero só relatar rapidamente, aqui nesse mapa, sexta-feira, se você esteve, você pôde conhecer um pouco mais sobre essa realidade. Pode passar o próximo. Além desses 50 países, a gente tem aí cerca de 76 países no total, onde há restrições por causa do Evangelho, onde pessoas correm perigo, correm risco, simplesmente por serem cristãos como nós. Pode passar o próximo slide. Esse mapa está disponível lá embaixo, alguns deles ainda estão lá. E deixa eu contar um próximo passo aqui da missão Portas Abertas. Você deve saber, na sexta-feira a gente compartilhou que o irmão André ele começou contrabandeando Bíblias para o leste europeu, mas aqui tem uma foto da primeira viagem do irmão André para a China. A China já era um país populoso, e a China ainda hoje há severas restrições, especialmente nos interiores da China, e naquela época era muito mais forte. E quando ele chegou na China com a missão Portas Abertas, uma irmã, líder de uma igreja clandestina, ela fez um pedido para o irmão André. Enquanto ele carregava Bíblias dentro de um Fusca, cabia ali talvez 100 Bíblias, essa irmã na China pediu 1 milhão de Bíblias para o irmão André.
Só que o irmão André, do jeito que ele era, ele falou assim: nós vamos trazer. Agora como? Como é que você entra com 1 milhão de Bíblias em um país fechado? O irmão André disse: nós traremos. Não sabia, não fazia ideia, não sabia o custo, não sabia como programar, como organizar, como chegar, não fazia ideia, mas ele voltou para Portas Abertas, colocou esse problemão lá, e os irmãos começaram a se organizar, a planejar e orar. Oração, oração, pedindo direção ao Senhor. E durante 2 anos de oração, fizeram uma corrente, um momento de oração, um relógio de oração, irmãos no mundo inteiro orando todos os dias, para que isso acontecesse. Em 1981, no porto isolado na China, 2 navios atracaram, carregados de Bíblias, e aquele 1 milhão de Bíblias entrou na China. Essa aqui é uma imagem que retrata exatamente isso. 1 milhão de Bíblias em uma noite, num porto isolado da China. Havia cerca de 3.000 chineses na praia, escondidos, porque era uma atividade legal, e foi perguntado para cada um deles. A Portas Abertas, ela não vai colocar em risco a vida de uma pessoa, a não ser que ela concorde com isso. E esses 3.000 chineses foram entrevistados. Você está disposto? O custo é esse? E todos falaram sim, vale a pena. E participaram desse projeto. E naquela noite os navios atracaram, eles invadiram a praia, ficaram escondidos até aquele momento, carregaram aquelas Bíblias, colocavam em caminhonete e saiu espalhando para o interior da China. Várias caminhonetes. E aí essas Bíblias foram entregues. Só que não foi suficiente, irmãos, 1 milhão é pouca coisa. E um dos irmãos foram presos, chinês, foi descoberto pela polícia, foi preso. Ele foi colocado ali para entregar os outros, foi colocado em cima de um baú. Imagina um baú 2 caixotes de madeira, um baú de madeira dessa altura aqui, da altura do púlpito. Ele foi colocado em pé em cima dessa caixa, foi amarrado uma corda no seu pescoço, e essa corda foi amarrada na estrutura daquele galpão. E aquele homem, como forma de tortura, precisou ficar ali. Ele não podia se abaixar, porque senão forcava. Ele não podia cair, ele não podia dormir, ele não podia descansar sem comer, sem beber. E aí eu fico imaginando, o primeiro dia, eu e você a gente fica, não fica não? A gente consegue ficar talvez ali com muito medo de ficar cansado, mas agora a primeira noite, a primeira madrugada, e o segundo dia sem comer, aquele irmão teve que ficar 3 dias. Irmãos, no terceiro dia, por 4º dia, o sangue daquele homem já tinha descido e concentrado todo aqui na perna, a dor era imensa, a perna extremamente inchada. 4º dia, 5º. Se a gente fala assim, é humanamente impossível resistir a isso. E de fato, aquele homem passou 10 dias em pé, sem comer, sem beber e sem dormir. Aquele homem, no final daqueles 10 dias, ele já não podia resistir mais. Ele simplesmente entregou a sua vida e desfaleceu. Só que nesse momento, estava caindo uma chuva mais forte do que essa. E no momento em que ele desfaleceu, caiu um raio. E esse raio atravessou o teto e cortou aquela corda bem no meio. Aquele irmão caiu no chão, fraco. Mas os soldados viram o que aconteceu. Tinha 2 soldados chineses, ateus. Quando eles olharam aquilo, chegaram perto daquele irmão, e naquele mesmo momento eles reconheceram que havia um Deus verdadeiro na vida daquele homem. Louvado seja Deus por isso. Irmãos, situações que às vezes a gente até não acredita, mas que Deus faz. Eu estava comentando com a Mirtz e com o Sardo antes, às vezes a gente conta, será que o povo vai acreditar? Porque, irmãos, é fora do comum. Mas quando a gente vê Jesus Cristo operando tantos milagres, tantas coisas acontecendo ali no livro de Atos, na igreja no 1º século, Deus é o mesmo e continua fazendo grandes coisas, continua salvando pessoas. Eu quero contar a história, pode passar o próximo slide, deixa eu ver se é essa imagem. Quero contar a história de uma irmã do México. E o México, irmãos, não é aquele país que a gente olha, tipo Arábia Saudita, você logo imagina, o terrorismo e tudo mais. Talvez você tenha ido para o México. O México é um país que as suas leis ela não vai proibir a pregação do Evangelho. Tem igrejas na capital,
sabe? Tem praias maravilhosas, Caribe, tudo isso está lá. Agora, o interior do México é algo diferente. E ali no interior do México, em muitas comunidades, existem placas. Essa aqui é uma placa que está no interior. Aqui eu não vou poder citar cidades exatamente por conta desses irmãos. E ali está escrito o seguinte: fica totalmente proibida a entrada de pastores e pregadores de outras religiões neste povoado. Os que forem pegos serão enviados para a prisão, conforme os acordos da comunidade. Hoje, em muitas cidades no interior do México, essa é a realidade. Uma irmã nossa da missão Portas Abertas, há alguns anos, ela foi chamada pelo Senhor para visitar uma comunidade dessa. Ela não sabia dessa situação e ela chegou, escreveu uma carta para esses irmãos. Os irmãos receberam, a carta dizia o seguinte: eu gostaria de ouvir as suas histórias. Eu queria, ela era jornalista, sabe? Então ela queria fazer o registro para poder compartilhar, para que pessoas como nós hoje pudéssemos orar. E a igreja respondeu: sim, pode vir tal dia, nós estamos aqui, tal. Ela recebeu e ela foi encorajada. No dia seguinte ela recebe uma outra carta, e nessa outra carta diz o seguinte: se você entrar na nossa comunidade, você será morta, assinada pelas autoridades. O que você faz? Aquela irmã sabia que existia uma igreja enfraquecida e que precisava ser encorajada. Aquela irmã decide ir, e aí nesse momento ela convoca alguns irmãos, e ela conta a situação. Aqueles homens, no momento, eles ficam avaliando, mas viram que ela foi conduzindo, e eles falaram: nós vamos juntos. E entraram na comunidade semelhante a essa, e uma comunidade praticamente isolada, vazia. Depois de horas de viagem, passaram por perigo, por dificuldade, pista fechada, mas chegaram. E aí, chegando lá, ela não avista ninguém. Então ela entra, que eles tomam uma segunda decisão: será que a gente vai? Nós vamos sim. E entraram, e ela percebe que não existia ninguém ali nas ruas, mas depois ela nota que as pessoas estavam dentro de casa, olhando pela janela, sabe, tudo fechado. E de repente, uns 4 ou 5 homens param ali na frente, e aí eles falaram: é agora, já era. Só que eram os irmãos da igreja. Subiram na caminhonete, levaram ele para o local onde a igreja estava ali, e eles desceram. O templo tinha sido destruído, o templo havia sido destruído. E aqueles irmãos desceram e começaram. Aquela mulher, ela foi lá simplesmente para fazer 2 coisas. Primeiro, ouvir as histórias desses irmãos. Segundo, orar por eles. Ela não foi nem levar oferta, ela não foi desenvolver nada grandioso, ela foi ouvir e ela foi orar. Ou seja, como a gente chama aqui de ministério de presença, estar lá, simplesmente estar lá com esses irmãos. E ela chegou e começou a ouvir as histórias, e ela decidiu, começaram a orar, e chega pessoas, ela lembra muito, ela até compartilha, esse relato está em um dos livros, O Contrabandista de Deus, o volume 2, e ela fala que viu uma mãe grávida ali, alegre, e aquela mulher começa a chorar de alegria, porque alguém foi lá orar com eles. Aí sabe como é crente, né, gente? E terminaram de orar, foram convidar a mulher para comer. E a mulher já preocupada, porque ela pensou o seguinte: as autoridades do local em algum momento vão chegar. E ela estava querendo, meio que assim, eu ouvi, orei, eu quero voltar. Mas ela aceitou. Ela começou a comer com aqueles irmãos, almoçaram e depois saíram. Imagina a velocidade, né? Aquele alívio. O templo destruído, a igreja ficou lá, mas foi encorajada. E aí depois ela segue sua vida. Só que alguns anos depois, ela encontra com uma pessoa que esteve lá na comunidade. E o resultado dessa história é que, quando ela saiu, a liderança daquela comunidade foi até os irmãos da igreja e foram perguntar o que essas pessoas haviam feito lá. E eles falaram, porque eles achavam que ia levar isso, ia levar dinheiro, ia fazer um monte de coisa. Eles falaram: eles vieram ouvir a nossa história e vieram orar com a gente. E o líder daquela comunidade, depois disso, ele ficou tão constrangido, porque ele pensou: como é que alguém tão longe vem aqui para fazer algo que ele se sentiu na responsabilidade, talvez eu deveria fazer, consolar essas pessoas. E aí o que ele decidiu? Ele decidiu reconstruir aquele templo, aquela igreja, aquele templo foi levantado, e colocou todos os homens ali da liderança dessa comunidade para trabalhar na reconstrução do templo. Só que depois do templo construído, o que ele fez?
Ele falou, eu vou participar. E ele participou de um culto e começou a frequentar, e depois ele se converte e toda aquela liderança se converte e se torna uma comunidade cristã, para a glória do Senhor Jesus. Louvado seja Deus. Irmãos, é perigoso, custa, só que eu posso te garantir que vale a pena. Esses irmãos têm experiências assim profundas com relação à pregação e envolvimento do Evangelho nesses lugares. Pode passar o próximo slide. A gente tem eu particularmente tenho um carinho muito grande pela Colômbia, que é um país que vive nesse contexto. Eu não vou desenvolver muito sobre esse tema aqui, mas esse é o abrigo que o pastor Paulo ainda vai lá. E nesse abrigo, a gente cuida de crianças que são vítimas da guerrilha, né, de grupos armados. Deixa eu contar uma situação no próximo slide, deixa eu ver se está aí. Há alguns anos, o irmão André está aqui. Essas imagens foi imagem de mobilização. O irmão André visitou a Colômbia quando ele era vivo, e quando ele chegou na Colômbia, ele pediu para ir no acampamento dos paramilitares. É um outro tipo de guerrilha ali. Visitou o acampamento dos paramilitares, aqueles homens armados, e ele fez 3 desafios, 3 pedidos. O primeiro, que eles entregassem a arma. O que aconteceu? Não entregaram. O segundo, para que ele pregasse, deixaram ele pregar. E o terceiro, que ele contasse a sua história. E ele fez exatamente isso, contou a sua história, depois voltou, e aqui tem muita história por trás disso, mas ele havia feito o pedido para que aqueles homens abandonassem suas armas. Não fizeram. Anos depois, na Holanda, o irmão André recebe uma convocação desse mesmo líder dos paramilitares ali da Colômbia, e ele não pode ir porque já está com uma idade avançada, e manda uma outra pessoa lhe representar. Quando chega lá, esse homem vai nesse acampamento. Imagina aqueles paramilitares, um trabalho completamente ilegal, visita, e aquele homem tem uma notícia: a entrega de 26 mil armas. Aqueles homens abriram mão de 26 mil armas, e foi exatamente nesse projeto que a Portas Abertas entregou 26 mil Bíblias, ou seja, uma Bíblia no lugar de cada uma arma. Pode passar o próximo slide. Aqui você vê a fila de pessoas. Na foto ali do canto, esse era, na época, o chefe dos paramilitares. Ele está lendo ali um livro do irmão André. A foto do meio é um ex-guerrilheiro, alguém que foi alcançado por Jesus, e nesse momento ele participa da desmobilização ali daqueles outros, nesse momento ex-guerrilheiro. 26 mil homens entregando as suas armas para a glória de Deus. Deus, ele continua operando. Pode passar no próximo slide. Ele continua operando, continua salvando pessoas. E a Portas Abertas, ela se esforça exatamente para poder fortalecer esses irmãos nesses lugares. Quero concluir rapidamente com a história da Gina, essa mulher que você está vendo aqui. Ela está fazendo unhas. Há 10 anos, o marido dela foi morto. Ele simplesmente estava saindo para o trabalho, em um ônibus, muçulmanos e cristãos. De cristãos, somente 2, no Iraque. E ele e seu amigo cristãos, o ônibus cheio de muçulmanos, ele estava indo para o trabalho. Então entenda que, mesmo com diferentes religiões, ele estava no mesmo ônibus com muçulmanos, só que de repente o ônibus é parado e extremistas invadem aquele ônibus. E aí nesse momento eles perguntam: quem é cristão aqui? E aí esse irmão, marido da Gina, ele simplesmente levanta sua mão, e o seu amigo também. Tiram ele do ônibus, os muçulmanos seguem viagem. E aí ele é preso. Isso foi há 10 anos. Ficou preso. Um amigo, esse outro amigo que estava no ônibus com ele, ele saiu, ele fugiu. Encontrou a Gina. E a Gina perguntou pelo esposo. E ele falou o seguinte: ele continua preso. Ele só dava uma opção de ser liberto. E a opção era: se você negar Cristo. Ele não quis falar muito sobre isso, mas possivelmente foi o que ele fez. E aqui, embora a gente possa até julgar, eu lembro muito da situação de Pedro, né? Pedro negou a Cristo, Jesus o perdoou, Jesus transformou a sua vida, Jesus deu ali condições para que ele pudesse seguir, mas o marido da Gina não fez, ficou preso e foi morto. Seu filho tinha 2 anos na época, 10 anos depois, com 12 anos, e eles continuavam passando necessidade. O trabalho da Portas Abertas ali com essa irmã foi auxiliar ela, para que ela pudesse ter condições de continuar sua caminhada. E foi perguntado para ela o que ela sabia fazer. Eu contei um pouco dessa história. Ela falou: eu sei fazer unhas, sei fazer cabelo. E foi financiado para ela
exatamente um salão. Esse salão foi financiado pela Portas Abertas. Hoje ela vive no mesmo país, tem condição de ter o seu sustento, só que o principal objetivo disso é atender mulheres muçulmanas, para poder falar do amor de Jesus Cristo. E essa mulher passou por ajuda pós-trauma, ajuda psicológica, vários outros trabalhos com a Portas Abertas para que ela pudesse seguir em frente. E assim, meus irmãos, é o relato de muitos outros cristãos. E você pode ter acesso a tudo isso por meio do nosso site, da Missão Portas Abertas. Você deve ter recebido esse folder, certo? Se você recebeu esse material, aqueles que não receberam na sexta, você tem aqui todas as nossas redes sociais, tá? Todos os informativos, os vídeos da Missão Portas Abertas. Você tem séries de vídeos, de entrevistas, de conversa com cristãos que vivem ou viveram essa situação. Você pode assistir, entender um pouco mais e ser encorajado. O nosso principal objetivo, irmãos, é que você possa supri-los por meio das suas orações, possa abençoá-los por meio das orações. Existem muitos projetos que você pode apoiar, mas a principal forma, eu diria que o ponto de partida é se comprometer em oração por esses irmãos. E aqui na parte de dentro você tem um formulário. Esse formulário é para que você possa receber informações. Então, se você tem interesse em saber mais sobre o que nós fazemos, preenche, deixa com a gente ali no stand, ali na lateral. A gente tem esse material, tem livros, você pode ficar à vontade, tá? Que Deus continue abençoando grandemente. Vamos celebrar a vitória de Jesus Cristo e vamos fortalecer os nossos irmãos que pagam alto preço por causa desse Jesus. Que Deus abençoe grandemente. Obrigado, pastor Paulo. Obrigado, pastor Raik, mais uma vez.